Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo aos 6h22. Estamos aqui, deu uma paradinha no posto. E aí eu já peguei aqui, ó, deixa eu abrir aqui no computador. Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Tá aqui. Seja muito bem-vindo, ó. Você que tá ao vivo aí, seja bem-vindo. Já dá aquele bom dia especial. Bom dia, com figurinhas, emoji e tudo mais. Você que tá assistindo gravado já sabe, você é meu convidado todos os dias, 6h22, aparecer aqui no Instagram pra gente compartilhar sobre a sabedoria. Você que faz parte do movimento, você que já tá aí no rolê, faz parte do movimento, compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido. Eu vou compartilhar aqui também, a gente já faz a checagem, o eletrocardiograma. Espera aí que a gente já vai fazer o eletrocardiograma. Para quem tá chegando agora e não sabe, já vou te explicar. Só deixa eu compartilhar aqui. E aí, você compartilha aí do outro lado também. Vou pegar aqui. Aí, mandar mais um aqui. Se você conseguir mandar para 3 pessoas aí, mandei para 50 aqui. Fechou? Thiago, o que é teste do eletrocardiograma aí? Não tô entendendo nada. Deixa eu arrumar uma posição melhor aqui pra gente ficar juntos aqui, ó. Tá, aqui. É só testar se o coraçãozinho tá funcionando. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Clica nele. Aí, vai clicando no coraçãozinho aí e vai explodir o coração. Vamos lá. Vamos entender aqui Provérbios capítulo 30. Melhor pegar caneta e papel aí para você anotar. A galera tá perguntando aí como fazer os cortes. Vamos deixar passar esse feriado aí. Na segunda-feira a gente conversa sobre, tá? A gente tá com a equipe lá para eles separarem algumas coisas para vocês aí. Daí a gente já conversa sobre. Bom, seguinte, Provérbios capítulo 30. Hoje é dia 30, a gente está lendo o quê? Capítulo 30. Diz o seguinte: ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Quem que é Agur? Está falando sobre Provérbios capítulo 30, que foi escrito por Salomão. Capítulo 30 e capítulo 31 foram escritos por outras pessoas. Capítulo 30 foi escrito por Agur. O que é Agur, na verdade? Alguns estudiosos falam sobre um nome simbólico. Agur significa Salomão. Ele é um nome simbólico a Salomão. O que a palavra Agur significa? Aquele que reúne, que ajunta, recolhe entre os sábios. Então Agur, o significado da palavra Agur é aquele que ajunta toda a sabedoria, entende e ela reparte com o povo. Então, ou seja, sábio é aquele que reúne toda a sabedoria de Deus, recolhe todos os ensinamentos da palavra e aí depois ela faz o quê? Profere ao povo. Esse é um dos grandes ensinamentos que Salomão deixa. E é por isso que ele fala isso. Na literatura rabínica você vai ver em alguns momentos, isso não deixa dúvida lá, que esse personagem Agur, ele trata exatamente sobre algo figurativo usado por Salomão para referir-se a si mesmo, presta atenção. Então ele usa esse termo para referir a si mesmo, para falar o seguinte: Agur é Salomão, e usando essa simbologia para fazer o quê? Para passar um ensinamento. Então vamos lá, vamos continuar lendo o texto aqui. Provérbios, capítulo 30. Sou o mais tolo dos homens.
Então ele não queria falar sobre si diretamente, quer falar como se fosse uma outra pessoa. E ele cria essa imagem figurativa. E alguns textos dizem que Salomão encontrou, né, alguns estudiosos dizem que Salomão encontrou Agur no seu último momento de vida. No seu último momento de vida, nas portas de Jerusalém. Quer dizer, significa o quê? Que ele estava lá exclamando por salvação. Clamando por salvação. Então vamos lá, vamos ler. Provérbios capítulo 30. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Existem duas coisas importantes nesse texto aqui. Ele começa a mostrar a importância de seguir e ser fiel a Deus. E segundo, que a sua arrogância, soberba, prepotência precisa ser deixada de lado, ou senão ele vai morrer. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem juntou nas mãos os ventos? Ele começa a se questionar nesse exato momento da sua vida. Se você for ver Eclesiastes, você vai ver um outro Salomão diferente de Provérbios. E aqui ele começa a se questionar de tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele buscou como entendimento. Não subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Qual que é o grande problema de alguém que cresce? Quando a pessoa cresce, ela começa a olhar somente para o seu entendimento pessoal. Ela acredita que tudo aquilo que construiu foi pelo seu entendimento cognitivo. Ela acredita que tudo que construiu foi base no seu entendimento. E aí acontece exatamente com Salomão. E aqui ele começa a ter um arrependimento no fim da sua vida. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente a palavra dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não dês nem pobreza nem riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Ei, presta atenção. O homem que construiu tudo, que construiu, do tamanho que foi, ele chega nesse momento da vida dele e fala o seguinte: eu não quero riqueza nem pobreza, eu só quero o alimento necessário. O que é o alimento necessário? Entendimento, a clareza. Como que alguém pode ter construído tudo, construiu, buscou o entendimento que buscou, e nesse exato momento da sua vida ele começa a reduzir o entendimento dele? Versículo 7 novamente. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Versículo 9. Se não, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrar assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ou do seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Você que está chegando agora e não entendeu, presta atenção no seguinte. Salomão arruma um nome figurativo para falar sobre ele, sobre exatamente o momento que ele estava passando na vida. Eu não sei quantos de vocês tiveram que se camuflar em algum momento da sua vida para falar exatamente sobre seus problemas, dores e dúvidas. Salomão, nesse capítulo 30, ele fala exatamente sobre isso daí. Ele fala nos últimos capítulos de Provérbios, fala exatamente sobre isso. Não quero riqueza, não quero pobreza, eu quero somente que o Senhor me entregue todos os dias aquilo que é o meu alimento. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas
estão armados de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Versículo 15. 2 filhas têm a sanguessuga. D, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem. É o bastante. O Sheol e o ventre estéril, a terra que nunca se desdenha, e o fogo que nunca diz, é o bastante. Eu estou lendo uma outra versão aqui, que não é a versão que a gente lê normalmente, mas a gente vai continuar lendo aqui. Os olhos de quem zomba do pai, e zombando nega a obediência à sua mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas para mim, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Como assim um caminho que eu não consigo entender? Presta atenção, se você olhar no oceano um navio, mesmo ele tendo direção, você não consegue identificar no oceano em que momento que ele está. Então quando que você começa a se movimentar? É exatamente como um abutre no céu ou como uma serpente sobre a rocha. Você não sabe para onde ela vai se movimentar. Em qualquer momento ela pode mudar de direção. Esse é o caminho daqueles que são insensatos e tolos. Durante toda a jornada de Provérbios, você vê a leitura de... Tá quente aqui, mano? Eu tô aumentando o ar agora. Abaixando ele, a temperatura. Tava desligado o ar-condicionado, eu liguei. Boa. Não tem um negocinho aqui atrás? Não. Vou botar aqui. Hã? Vou botar assim, ó. Aí atrás. Já começou a dar uma geladinha aqui, ó. Vou botar aqui também. Acho que não vai circular mais. Quantos quilômetros tá lá, volta? 1h30. Era quanto de viagem? 2h30. Só foi feito 1 hora? Vamos lá, vamos voltar aqui. Agora já resolvemos o problema do ar-condicionado, que vai refrescar o cérebro. Tá ficando quente aqui. Este é o caminho do abutre. A gente está lendo, você que está chegando agora, capítulo 30 de Provérbios. E junto com o capítulo 30, a gente está falando exatamente... Tá quente porque a gente está no carro. Lá fora tá 10 graus. Tá 10, né, Fê? Tá. 10 graus lá fora. A gente veio esquiar. Estão subindo as montanhas agora. 11 graus. 11 graus. Tá 11 graus lá fora. Vocês querem ver o rolê aqui? Já eu mostro pra vocês um pouquinho da coisa. Vou terminar nossa leitura aqui. Eita, acho que o cara te conhece aí. Tá buzinando pra você? Mandei lá pra ela. Acho que alguém te conhece aí. Tá buzinando? Barbeiragem não foi, né? Não, nem um pouco. Todo movimento, presta atenção. Todo movimento vai te... Eu quero sair. Voltou? A gente tá na rua aqui. E aí o sinal tá meio ruim, mas a gente vai fazendo. Vamos ler então, depois eu explico ele todinho. Bora lá. Versículo 20 do capítulo 30. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. O tolo e o insensato faz exatamente a mesma coisa. Versículo 21. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher despreza que por fim se casa, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e no entanto são muito sábios: as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão; os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos; os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras; e a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios do rei. Presta atenção, vamos falar somente sobre isso aqui, ó. 4 seres da terra são pequenos e no entanto são muito sábios. Eu não quero comparar com algumas pessoas que se acham pequenas, seria muito clichê olhar para isso, mas se você olhar para as características de cada uma desses animais, você pode encontrar características em si e realmente encontrar características em si e ter novos resultados. Por exemplo, o que a gente aprende com as formigas? Lá em Provérbios fala: ó, você é preguiçoso, vai lá ter com a formiga, porque ela não tem chefe, e mesmo assim ela armazena sua comida para o verão. Ela se abastece de sabedoria, ela se abastece de conhecimento para quando for necessário utilizar. É exatamente isso na sua vida. Começa a abastecer sabedoria e conhecimento.
Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, eles habitam no alto do penhasco. O que isso significa? Eles fogem dos grandes predadores. Eles ficam longe, são prudentes porque eles ficam longe dos grandes predadores. Alto do penhasco não tem grandes predadores, eles ficam lá porque eles são prudentes. Os gafanhotos, o que a gente aprende dos gafanhotos? Que não tem rei, contudo avançam juntos em fileiras. Presta atenção, é sobre comunidade. Nunca é sobre você caminhar sozinho, é sobre comunidade. Não é importante se tem um líder ou não, você precisa andar em comunidade. E as lagartixas, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios do rei. Elas sempre estão infiltradas em novos ambientes. E ambientes sadios, ambientes de crescimento, ambientes grandes. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passos garbosos. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo, o bode. E o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo, exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão, pois assim como bater o leite produz a manteiga, é assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Lembra sempre o seguinte: o sábio não é aquele que começa nenhuma guerra, mas o sábio é aquele que termina todas as guerras. Uau! Se você começar a entender isso, que sábio não é quem começa as guerras, mas quem termina todas as guerras, você não vai ser como o tolo que produz a contenda. O problema do tolo é que ele quer sempre justificar a sua tolice, justificando a sua tolice. Ele fica como um leite que fica no batedor, que quanto mais ele bate, mais vira manteiga. Não precisa de justificativa. Lembre o seguinte: a verdade não precisa de justificativa. A verdade não precisa de justificativa. Você precisa fazer o quê? Você precisa entender que o sábio, ele não joga pérolas aos porcos para aqueles que são tolos. O povo diz que está travando aí. Estou na estrada aqui, vocês acreditam? Parou de travar? Fala pra mim se parou de travar. Sabadão. Ah, sabe o que eu vou fazer? Peraí. Dá um minutinho agora. Vou fechar meu computador que tava fazendo a leitura aqui. Vê se parou aí de travar agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os Alpes. Ixi, velho, é longo esse túnel aí, mano. Ó, a gente vai entrar no túnel agora. Vamos ver se vai continuar o sinal. E a gente já continua aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o rolê. Ixi. Vocês estão me vendo? Aí sim. Olha que massa a mensagem aqui da Maria. E você já recebeu uma palavra de transformação no 459 no 622? Compartilha aqui, enquanto a gente está atravessando o túnel, compartilha aqui se você já recebeu alguma palavra de... Você foi transformado aqui no 622. Deixa eu mostrar uma parte bonita aí. Tem negócio aí na frente que dá pra mostrar o rolê? Pera aí, eu vou te colocar lá na frente do carro.
Coisa linda demais. Daqui a pouco eu compartilho com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Meu sinal vai oscilar aqui. Amanhã é o nosso último dia de leitura de Provérbios. E aí dia 1º a gente vai começar o MDS, que é Maratona Sabedoria. A gente vai colocar um pouquinho mais de pressão na leitura de Provérbios, trazer alguns entendimentos. E aí você vai ter que estudar um pouco mais. Eu quero selecionar 3 pessoas. Tô pensando aqui como fazer isso, selecionar 3 pessoas. Falei de levantar algumas pessoas durante o MDS. Vamos começar com 3 pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live aqui. E vou abrir uma caixinha de perguntas. Compartilha lá na caixinha de perguntas o maior ganho que você teve com 6,22. O maior ganho que você teve com 6,22, você compartilha lá na caixinha de perguntas. Tá? Fechou? Os 3 melhores comentários eu vou chamar. Eu vou responder alguns no direct com áudio. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou selecionar 3 pessoas, 3 melhores comentários, as 3 melhores transformações. Eu vou chamar no direct e aí eu vou te falar algumas coisas. A gente vai criar um movimento juntos. Tá? 3 não, 5. Vou pegar 5. 5 melhores comentários. Eu vou chamar, montar um grupo no WhatsApp e a gente já vai começar a levantar algumas pessoas. Vocês topam? Quem topa aí fala eu topo. Vou deixar o comentário lá. Fechado. Fechou então. Então é o seguinte, só para entender como vai funcionar, eu vou encerrar a live aqui. Encerrando a live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Você vai lá e coloca aquilo que mais fez sentido para você, a maior transformação que você teve até hoje. Você vai compartilhar lá. Eu vou selecionar 5 pessoas, vou mandar um áudio. A minha equipe vai criar um grupo no WhatsApp e a gente vai começar um movimento do MDS, tá? E a gente vai levantar mais algumas pessoas lá dentro. Fechou? Tamo juntos até depois do fim. Aproveite esse final de semana aí sem moderação. Aproveite sem moderação. Valeu, gente. Aqui no escuro, aqui, ó, no túnel, passando no túnel aqui, ó. Quem falou o print de hoje? O print de hoje vai estar meio feio, meio escuro aqui, né? Aqui, ó. Bora tirar um print, então vai agora. Valeu, gente. Tchau, tchau.